Olá pessoal, terceira aula hoje da disciplina, terceira aula sobre o tema abordagens e propostas de formação no e pelo esporte na disciplina tópicos avançados em esporte escolar. Mas que a gente trata tanto do esporte numa perspectiva ampla, considerando tanto o ambiente escolar quanto o ambiente extraescolar ou fora da escola. Bom, remetendo de novo lá para a nossa referência teórica, que foi abordado lá na aula 2, né, numa parte 1, que caracteriza um pouco o pensamento dos autores que elaboraram a produção a respeito das nossas aulas. Bom, hoje nós vamos tratar um pouco em mais detalhes, né, sobre as propostas, né, do Júlio Garganta e do Graça, né, que é um português. Então são propostas que foram construídas fora do Brasil, mas que de alguma maneira a gente já viu alguns elementos aí a respeito dessas abordagens. Mas como elas guardam semelhanças, vão ser colocadas aqui como se fossem uma abordagem só. Mas lembrando, são produções distintas, tá? Apesar de estar no mesmo ano aí. Sobre a caracterização, para esses autores, a formação e a intervenção pedagógica na formação no e pelo esporte, ela deve se dar centrada sobre o jogo, né? Então, novamente, o jogo aparece como elemento aí de desenvolvimento, né? Como contexto de desenvolvimento das capacidades do sujeito, mas também sobre o indivíduo que joga e suas características. Então, é sobre o jogo e o indivíduo que joga, esse sujeito jogante, vamos dizer assim. A equipe aqui, assim como na abordagem anterior, ela deve ser entendida como se fosse um microsistema social complexo, né? Então, de novo, a teoria sistêmica aparece numa abordagem de formação no e pelo esporte. O que significa dizer que a equipe esportiva é um microsistema social complexo? Que ali nós temos diversas interações e relações entre os indivíduos que estão integrando a equipe que são muito similares àquelas relações que se estabelecem em sociedade, relações de cooperação, relações de oposição, relações de hierarquia, de comando, de liderança, né, de trabalho por um bem comum, de identificação dos caminhos possíveis para que o grupo desenvolva suas estratégias de trabalho. E isso, segundo os autores, é muito semelhante àquelas atividades, àqueles comportamentos que nós adotamos em sociedade, né, principalmente na vida adulta posteriormente. E esse microsistema social complexo, ele é também dinâmico, ou seja, ele se modifica constantemente. Dependendo da metodologia, o trabalho com a formação no e pelo esporte, ele pode, né, induzir ao desenvolvimento da cooperação e da inteligência, e é isso que os autores vêm desenvolvendo. A ideia de uma cooperação aqui não está muito relacionada àquela ideia dos jogos cooperativos, mas está relacionado a uma realidade social mais ampla, que nós temos uma sociedade profundamente competitiva e profundamente individualista. Então, qualquer intervenção que busque a formação humana deve considerar aspectos cooperativos, né? Devemos buscar uma sociedade que seja mais cooperativa entre si e menos individualista e competitiva. E também o desenvolvimento da inteligência do sujeito. Embora não esteja muito claro na proposta dos autores o que eles consideram, enfim, que características devem ter essa inteligência, né? Então, ela pode ser compreendida num sentido bastante amplo, né? Diferente daqueles primeiros autores, né, que nós abordamos, do Balbino e do Paes, que levavam em consideração as inteligências múltiplas, que é uma teoria bastante específica, né? A intervenção ela deve articular, né, os aspectos fundamentais dos jogos, né, e a gente já vou falar o que isso significa depois, e o conceito da natureza aberta, né, das habilidades. Considerar essa possibilidade de natureza aberta das habilidades significa dizer que não devemos partir de padrões pré-estabelecidos, e sim devemos considerar que as exigências e as demandas do jogo, né, a interação entre as exigências que se faz dentro do jogo é que vão produzir nos sujeitos capacidades de respostas bastante distintas, né? Então, as demandas, eu não posso apresentar uma receita
pré-elaborada para que o sujeito resolva um determinado problema que apareça no jogo, né? É justamente o aparecimento dessas demandas e a oferta dessas demandas que vai fazer com que os sujeitos reajam de determinada maneira, seja uma maneira tática ou técnica, mas que não pode estar determinada a priori, né? Cada um vai construir maneiras de reagir a essas demandas do jogo. A ideia aqui, né, que ela é regulada por constrangimentos surgidos, né, dos fatores exteriores, também não é uma coisa muito difícil de ser compreendida, mas o constrangimento ele se manifesta na maneira em que um determinado professor, um determinado treinador exige do sujeito ou impõe a ele um determinado modelo de avaliativo, né? A ideia de constrangimento aqui não está colocada no sentido negativo, tá? Mas ela está colocada como a apresentação de uma demanda, ou seja, é assim que você deve agir, né? Apesar de considerar que há uma possibilidade aberta das habilidades, né, o conhecimento ele sempre vai estabelecer em cima de uma produção cultural ou a partir de uma produção cultural que já existe. Então, alguns modelos de comportamento já estão dados a priori, né? Nós não conseguiremos nos livrar disso inteiramente. Ela deve ser uma prática, né, pautada na especificidade de equipe, né, então nas características que compõem uma determinada equipe, e entendida como então esse microsistema social complexo e dinâmico, ou seja, parecido com a sociedade que se modifica constantemente, e deve articular os conceitos fundamentais dos jogos, né? E também pelos conhecimentos gerais, né, que o professor deve ter em pedagogia. Então, não é porque o sujeito trabalha fora da escola que ele deve esquecer completamente os conhecimentos didático-pedagógicos. Muito pelo contrário, eles continuam se fazendo necessários. A estratégia e metodologia se diferenciam um pouco de um autor para o outro, né? O Garganta, especificamente, ele vai defender que o trabalho deve se dar por meio dos jogos condicionados, ou seja, jogos criados para possibilitar aprendizagens específicas, né? Então, os jogos condicionando o desenvolvimento ou como condição de desenvolvimento de determinada capacidade ou determinada habilidade, né? Esses jogos podem ser organizados, então, por meio de unidades funcionais, que é um pouco parecido com aquela ideia de estrutura funcional, né, que outros autores trazem, mas nessa perspectiva de unidade funcional, eles devem ser reduzidos para permitir uma aprendizagem específica, porque quanto mais eles são ampliados, quanto mais elementos estão presentes neste jogo, mais generalista e mais difícil de especificidade eles vão se tornar. Ou seja, se eu coloco um jogo, né, de futsal de 5 contra 5, se torna muito difícil especificar para o sujeito que está jogando qual habilidade deve ser foco, ou qual capacidade ele deve exercitar. Mas no momento que eu monto um jogo que envolve somente uma situação de contra-ataque, somente uma situação de bola parada, uma situação que envolve apenas elementos reduzidos, como 2 atacantes e um defensor, ou 2 atacantes e um goleiro, eu consigo especificar, né, melhor determinadas capacidades. Nesse sentido, né, essas unidades funcionais também elas devem estar orientadas para a compreensão do jogo, né? E compreensão principalmente, aí os autores chamam a atenção para uma coisa distinta dos autores anteriores, que é as razões do fazer. Por que o sujeito está fazendo aquilo, né? Ele está fazendo só porque eu quero que ele faça, ou eu quero que ele compreenda as razões do porquê é melhor fazer daquela forma e não de outra, né? O que espera-se que ele desenvolva, o que eu espero dele enquanto formador, propondo a ele que exercite aquela determinada capacidade, mas que deve estar integrado a uma especificidade técnica, né? Modo de fazer. Então, seja a escolha por finalizar uma jogada, por passar a bola, por fintar ou driblar o adversário, ela deve estar pautada nas razões de estar fazendo aquilo, por que fazer aquilo é interessante naquele momento do jogo, e também no modo de fazer, de que maneira o sujeito pode executar as ações motoras para obter determinado resultado na prática.
E, segundo os autores, a organização, né, a estratégia e a metodologia, ela deve privilegiar, deve contemplar uma prática transferível. E aqui, de novo, aparece aquele conceito da aprendizagem motora de transferência de aprendizagem. Significa dizer que, ao organizar uma determinada situação, uma determinada unidade funcional ou jogo condicionado, eu devo considerar a possibilidade de transferibilidade dessa aprendizagem. Ou seja, será aquilo que ele está exercitando ali é transferível para outras práticas ou aquilo é uma situação muito isolada somente de uma modalidade esportiva? Então é importante considerar situações que possam ser transferíveis para outros elementos, ou outras práticas, ou outras modalidades esportivas, tá? Através, então, de formas jogadas que sejam acessíveis, né? O sujeito só vai conseguir desenvolver o seu potencial se eu ofereço para ele uma situação que permita a ele esse desenvolvimento, que não seja simples demais e, portanto, exija pouco da sua capacidade e que não seja complexa demais, que esteja além da sua capacidade. E, portanto, dessa forma que possam ser motivadoras e desafiadoras. Se ela é muito simples, ela não vai desafiar o sujeito e não vai motivá-lo. E se ela é complexa demais, o sujeito vai se deprimir, ele não vai se sentir capaz de executar aquela determinada tarefa. Já o Graça, ele traz algumas características um pouco diferentes do Garganta, né? Para ele, a organização do processo e das estratégias deve estar pautada na aprendizagem das habilidades básicas para os jogos, né? E para o desenvolvimento da capacidade de jogo do sujeito, né? Por meio de jogos, atividades simplificadas e modificadas, agora um pouco parecido com o Garganta, e combinando a exercitação, né, e formas de jogos. Aqui não é o exercício físico corporal no sentido isolado, tá? Mas a exercitação do jogo, facilitando também a transferibilidade da exercitação para os jogos através de situações que exijam duplas tarefas, né? O que ele está chamando de dupla tarefa? É a mesma coisa que o autor anterior, o que e como fazer, né? Embora o autor anterior focasse mais nas razões, né, do porquê que eu estou fazendo, esse aqui se foca um pouco mais no que e como. O que é preciso fazer? Como é que isso pode ser feito? E em função daquilo que é específico, né, de determinadas habilidades. Só que, novamente, ele chama a atenção para a ideia de habilidades abertas, ou seja, eu devo considerar que os sujeitos têm formas próprias de responder às demandas, né, trazendo uma característica própria ao desenvolvimento da tarefa. E também um caráter multidimensional dessas tarefas, né? Não é só a execução motora que deve ser considerada, né? Mas para a resolução de um determinado problema que aparece no jogo, deve-se considerar que para essa resolução do problema, o sujeito vai mobilizar diferentes aspectos, diferentes dimensões da sua personalidade para essa resolução. Já na fundamentação, os autores voltam a se aproximar, digamos assim, né? Então, eles voltam a se tornar parecidos, né? Então, na fundamentação, ambos consideram a teoria dos jogos esportivos coletivos, né? Aquela nossa velha conhecida, e sustentados por uma abordagem que nós podemos chamar de fenômeno estrutural, né? Fenômeno, né, porque ela leva em consideração que o jogo é um fenômeno social complexo, né, e aquele microsistema social parecido com a sociedade mais ampla, e estrutural porque eles consideram que na estrutura do jogo existem elementos comuns que podem possibilitar uma organização metodológica mais eficiente no processo de ensino. Aquela velha ideia que nós já discutimos muito durante o curso, de que é preciso partir dos elementos comuns aos jogos e não partir daquilo que eles têm diferentes, né? No caso, deve-se partir da capacidade tática e cognitiva, que é o que tem de parecido nos jogos, ao invés de partir daquilo que eles têm de muito diferentes, que são as habilidades motoras. Além disso, né, deve-se considerar, então, uma prática transferível, né, daquilo que tem de similar entre os jogos e
sistêmica para a compreensão, operacionalização e otimização da totalidade complexa do jogo. Então, o processo de compreensão parte do sujeito, né, como o sujeito compreende o jogo e suas características. A operacionalização está relacionada à capacidade do sujeito de tomada de decisão para resolver os problemas que o jogo lhe ofereça, e otimização no sentido de como que ele pode resolver esses problemas de uma forma melhorada, otimizada.